Em tempos de eleição, a polarização política cresce e as discussões acaloradas sobre os candidatos são inevitáveis, principalmente no ambiente de trabalho. Gente, debater política faz parte da democracia, mas há um vilão que pode ser silencioso e que não gosta que os cidadãos tenham liberdade de escolher seus próprios representantes políticos. Esse vilão é o assédio eleitoral no trabalho. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora com a advogada trabalhista Vitória Lopes. Boa noite, Vitória. Bem-vinda ao Revista. Boa noite, um prazer estar aqui. Para a gente também. Vitória, segundo a legislação, o que configura o assédio eleitoral no ambiente de trabalho? O assédio eleitoral, ele é caracterizado ali por algum tipo de distinção, coação, até mesmo exclusão do trabalhador perante ali o empresário, tentando fazer com que ele vote em determinado candidato ou opte por determinado partido. Esse assédio ele pode ser também horizontal, ali de funcionário com funcionário? Pode sim. Da mesma forma que o assédio moral pode ser, né, horizontal, o eleitoral também pode acontecer dessa maneira. Você pode dar exemplos práticos assim de situações cotidianas, principalmente no ambiente de trabalho, em que o assédio eleitoral pode acontecer? Por exemplo, o mais comum, né, é um aumento salarial em troca de voto, ou até mesmo uma ameaça. Se você não votar em tal candidato ou tal partido, você pode ser demitido. Isso é muito comum, até mesmo quando passa, né, o período eleitoral, determinado candidato venceu ou partido venceu, e ali os funcionários, dentro da própria empresa, obrigam tal funcionário a usar uma camiseta como forma de piada, expondo ali numa situação vexatória. Isso pode acontecer também e ser caracterizado como assédio eleitoral. Então, o assédio eleitoral pode ser registrado ou praticado fora do período de eleições? Pode, até mesmo em entrevistas de RH, quando perguntam ali, né, se você tem alguma opção política, se você possui algum partido de preferência, isso pode ser caracterizado como assédio eleitoral. Tá, então se o candidato ele observa que ali a pessoa que está entrevistando ele fez esse tipo de pergunta, ele pode se respaldar como? Para poder garantir, inclusive, a vaga e não ser discriminado pela orientação dele em relação ao partido. Então, o que a gente sempre orienta são provas, né? Então, tudo que a questão de assédio é preciso ser provada. Então, se você consegue provas, uma gravação, ou foi por alguma mensagem de WhatsApp, por um e-mail, você consegue ali uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. E caso, né, seja excluído de uma entrevista de emprego ou algo assim, também pode ser passível de uma indenização por dano moral, e também cabe uma denúncia ali no Ministério do Trabalho. Tá, a pessoa que já foi contratada no caso, ela entende que foi vítima de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, né? O que é recomendável que se faça juridicamente e como é possível provar, né, que ela foi vítima? Em primeiro lugar, precisa gerar provas, né? Ter provas. Então, você pode ter testemunhas, você pode ter conversas de WhatsApp, gravações de áudio, gravações de vídeo, e-mails, tudo isso serve como prova e você pode ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, requerendo ali uma indenização. E em alguns casos mais graves, pode ser passível aí de uma rescisão indireta, que é quando o empregado dá uma justa causa na empresa e encerra o contrato de trabalho dele. Quais são as punições previstas em lei para os gestores ou empresas que praticarem assédio eleitoral com seus servidores? O assédio eleitoral ele é considerado um crime, está na legislação eleitoral, possui penas, né, de prisão e também pode ser passível aí de uma ação civil, né, no âmbito ali de questão de dano moral também. Agora, em relação à empresa, como a empresa pode se respaldar? E assim, por exemplo, um funcionário que esteja fazendo partidarismo dentro da empresa, que não permite esse tipo de coisa, como a empresa pode agir? Ela pode dar justa causa para esse funcionário? Em um primeiro momento, é importante, né, ter as advertências, posteriormente suspensões, e em casos que essas sanções não resolvam, né, aí pode ser sim passível de uma justa causa.
Mas é importante que a empresa ela sempre observe o ambiente de trabalho que ela está proporcionando aos empregados, porque ela também pode ser responsabilizada. Certo, a gente pode sempre exercer a nossa cidadania respeitando o outro, né? Não tem por que fazer esse tipo de partidarismo dentro da empresa, enfim, influenciar outras pessoas ou prejudicar outras pessoas. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.